mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pode sentar no seu lugar. Quantos irmãos, você que se batizou no domingo passado, está aqui? Levanta a mão. Deixa eu pedir para vocês. Vocês vão estar acompanhando o pastor Luiz Fernando. Hoje ele vai estar ministrando lá para vocês, lá no horário aqui da mensagem, tá bom? Aí vocês podem ir lá para a sala, tá certo? E domingo que vem, na Santa Ceia, nós vamos estar recebendo vocês e entregando o certificado de batismo, amém? Aqui está uma promessa para os últimos dias. E recebereis poder. Jesus havia falado que enviaria o Espírito Santo. Mas antes de nós falarmos do tema da palavra desta manhã, Pentecostes, o terremoto de Deus, é importante nós conhecermos porque o Pentecostes foi apenas o desfecho daquilo que Jesus havia prometido, que desceria sobre a sua igreja o Espírito Santo, para que eles testemunhassem do poder de Deus. Mas antes de falar do derramamento do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo, que naquele dia, quando eles estavam reunidos ali em Jerusalém, aconteceu ali aquela manifestação, ou a primeira manifestação do Espírito Santo. Mas se nós formos ver, eu coloquei aqui, podemos ver, podemos ver que no Velho Testamento, nós não vemos a citação, Espírito Santo. Você não vai ver no Velho Testamento dizer Espírito Santo, e sim o Espírito de Deus. Mas entende-se que se trata da mesma pessoa. Porque a manifestação de Deus na Velha Aliança, no Antigo Testamento, era o seguinte: Deus enviava o Espírito em determinada ocasião, em determinada pessoa, e ela então fazia ali o que Deus desejava fazer. E agora, a palavra Espírito Santo só aparece no Novo Testamento. Em Lucas capítulo 3, versículo 22, vemos aí, nos evangelhos, a palavra, a chegada do Espírito Santo. Olha só, e o Espírito Santo descerá aliás, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és
o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, o Espírito Santo começa, irmãos, a se manifestar na terra. Mas antes não. E a Bíblia fala que no batismo de Jesus, quando ele sai da água, o céu se abre e o Espírito Santo, em forma de uma pomba, vem e pousa sobre ele. E ali ele recebe o Espírito Santo. Vemos também o Espírito Santo no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus ele foi tentado por 40 dias e por 40 noites. Mateus então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse mesmo Espírito de Deus, lá do Velho Testamento, esse mesmo Espírito Santo, que naquele dia desceu sobre Jesus, esse mesmo Espírito, diz Mateus, que conduziu Jesus ao deserto. Porque agora, diferentemente do Velho Testamento, a gente vê agora o Espírito Santo fixo na vida de Jesus. O Espírito Santo permanente na vida de Jesus. De forma que agora era um momento, era a hora da manifestação da terceira pessoa da Trindade. O Pai e a criação, Jesus, a revelação e a redenção, e o Espírito Santo, o Consolador, o nosso guia. Em João capítulo 3, aliás, depois nós vemos Mateus capítulo 1, versículo 18. Porque o Espírito Santo estava apenas em Jesus, mas agora Deus começa a estender esse Espírito para os seus filhos. E diz aqui a palavra: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casar-se a José, antes que coabitassem, achou-se grávida por quem? O Espírito Santo agora, que estava em Jesus, entra agora em Maria, para que ela pudesse gerar pelo Espírito Santo o Salvador, o Filho de Deus. E agora, João capítulo 3, versículo 6. Jesus ele nasce na ação do Espírito Santo na vida de Maria. João capítulo 3, versículo 6. E o que é nascido da carne é o quê? O que é nascido do Espírito é o quê? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então agora, através de Jesus Cristo,
ele abre caminho para que o Espírito Santo de Deus começasse a atuar, começasse as pessoas a ter conhecimento. Em Atos capítulo 2, versículo 17, diz assim: Atos capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei de quê? Em quem? Amém? E nos últimos dias, eu te pergunto, nós estamos vivendo últimos dias? As profecias têm se cumprido, a palavra de Deus tem se cumprido. E agora diz esta palavra, esta promessa dizendo: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas o interessante, irmãos, não é derramar por derramar, é derramar sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, para que eles possam ter um propósito. O derramamento do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo na nossa vida é com propósito. Você não vai ali no bebedouro e enche um copo com água para jogar ele fora. Você enche ele para um propósito. Então agora vemos também em Romanos capítulo 8, Romanos 8, 14, Deus então derrama. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Porque agora o Espírito Santo, que foi derramado, que habita em nós, ele agora vai nos guiar. Ele agora vai nos conduzir. Não seremos mais guiados pela nossa carne, pela nossa vontade, mas nós seremos guiados pelo Espírito de Deus. Essa série vai vir mostrar para nós, irmãos, o quanto nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. O quanto nós precisamos do Espírito de Deus na nossa vida. Então, por isso que ele foi derramado. Para que nós pudéssemos estar sendo guiados. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Diga amém. O Espírito Santo veio nos trazer vida. Veio trazer a vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Ou seja, porque a partir do momento que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em mim, ele me livra da lei, do pecado e da morte, porque agora
eu não tenho mais medo do pecado e nem da morte, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai me fortalecer e me guiar mais e mais para a presença de Deus. Isso, aplauda bem forte, dá glória a Deus. Porque desde então, a lei que regia a nossa vida era a lei do pecado, era a lei da morte. Mas agora não. A partir do momento que o Espírito de Deus é derramado na nossa vida, a lei do Espírito de Cristo, ela é quem governa a nossa vida. Ela é quem governa o nosso caminhar. Então ele nos libertou. As correntes foram quebradas. E eu poderia citar aqui muitos outros textos que falam a respeito. Mas o próprio Senhor Jesus, certa feita antes de partir, ele disse: olha, vocês precisarão ir para Jerusalém e esperar em Jerusalém o cumprimento da promessa. E eu imagino que os discípulos ali, quem sabe, um pouco perdido, porque uma coisa era eles ouvir falar do Espírito de Deus, uma coisa era eles ver Jesus pelo Espírito de Deus fazer as obras de Deus. Mas agora Jesus disse: olha, vocês vão para Jerusalém e ali vocês ficam reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia fala que era um número de 120 irmãos que estavam ali em Jerusalém. Quem sabe numa reunião como essa nossa, adorando, louvando a Deus, orando ao Pai e dizendo: Senhor, cumpre a promessa. Cumpre a promessa da manifestação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tinha ainda se manifestado da forma que poderia agora ser visível, poderia agora ser notado pela igreja. Porque uma coisa é você ouvir, mas outra coisa melhor é você experimentar, é você provar. E aí Jesus fala para eles: olha, vocês vão para Jerusalém e ali vocês ficam ali, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, eu fico pensando, se algum de nós estivesse ali ouvindo aquilo que Jesus dizia, se nós escutássemos aquilo que Jesus estava falando: olha, o Espírito Santo de Deus vai descer sobre vocês. Ou seja, algo que eles nunca tinham visto, algo que eles nunca tinham presenciado. Porque agora, a primeira manifestação do Espírito Santo como Espírito Santo, vai ser nesse dia, vai ser neste momento, que eles vão experimentar algo que eles nunca tinham experimentado. Jesus poderia ter deixado eles separados, não, mas eles estavam todos juntos no mesmo lugar, num só propósito: buscando a Deus, adorando a Deus. Mas a Bíblia fala que de repente, diga comigo assim, de repente, olha para o irmão e fala:
Bate no ombro do irmão aí, da irmã, fala: de repente. Um som. De repente, um vento. Um som como de um vento. E o interessante é que eles estavam fechados naquele lugar. E eu perguntava para mim, como é que esse vento entra? Irmãos, porque se nós fecharmos aqui, o vento não entra. A Bíblia fala, estavam eles fechados, reunidos no mesmo lugar. Quando de repente do céu se ouve um som como de um vento, que entra ali naquele recinto, que entra ali naquele lugar. Mas aquele vento não era um vento natural. Aquele vento não era um vento normal, mas era um vento diferente. Não era um vento do ventilador, mas era um vento que não apenas refrescava o corpo, mas trazia refrigério para a alma. Era um vento que não ficava apenas no exterior, mas era um vento que entrou dentro deles. E aí diz a palavra que era o vento soprado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que aquele vento entrou naquele recinto que estava todo fechado. Aquele vento agora entra ali e invade a vida daquelas pessoas. E de repente começa a acontecer algo na vida deles que nunca tinha acontecido. Eles começam então a falar noutras línguas, conforme aquele vento soprava, conforme aquele vento vinha e entrava neles, eles começavam a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E eu penso que eles ficam admirados porque um começa a olhar para o outro começa a olhar para o outro e pergunta: mas o que é isso? Mas quando de repente acontece a segunda coisa sobrenatural, eles começam a ver sobre eles língua repartida como que de fogo. E agora, há um avivamento. Há agora um movimento. E a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo. E falavam em outras línguas. Mas aí, até aí tudo bem. Que bom, que alegria. A Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Mas agora, e agora? Eu estou cheio. Eu estou alegre. Eu estou poderoso. Eu estou cheio da virtude de Deus, eu estou cheio da presença de Deus. Eu te pergunto, e daí? Aí que entra Atos 1:8. E recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo.
para vocês saírem e testemunharem, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Foi para isso que o Espírito Santo foi derramado. Foi para isso que o Espírito Santo de Deus foi concedido por Jesus para a igreja. Não para nós ficarmos dentro da igreja, mas para nós levarmos, para nós testemunharmos lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá na rua, por onde nós formos, nós precisamos estar testemunhando a respeito de Jesus, a respeito da salvação, para que as pessoas também possam conhecer e receber esse Espírito Santo, para que elas possam conhecer a virtude de Deus. E nesta manhã também, que Deus venha derramar sobre nós o Espírito Santo, que Deus venha encher as nossas vidas com o Espírito Santo, porque quando nós estamos cheios, não precisa ficar dizendo, levanta a mão, dá glória a Deus. Eu te pergunto, quando o seu carro está cheio, quando o tanque está cheio, você precisa empurrar ele? Sim ou não? Sabe por que muitas das vezes precisamos empurrar, irmãos? Porque o tanque está vazio. Mas nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele quer nos encher, porque aí o glória a Deus vai vir de espontâneo, irmãos. A partida vai vir de espontânea. Vai ficar... Não tem. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, quando Deus aciona, é de primeira, pá, vai embora. É assim que Deus quer. Você que nesta noite quer, você que nesta manhã quer ser cheio do Espírito Santo, você que ainda não é batizado no Espírito Santo, o Senhor vai te batizar nesta manhã. O Senhor vai te encher nesta manhã com a unção da alegria, com a unção do poder e do revestimento de Deus. Amém? Graças a Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo?